Olá! Entre o golpe de 1964 e o atual, promovido sem militares, tanques e tropas nas ruas, vivemos um pequeno período de democracia. O afastamento da presidenta Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade e a implantação de um programa econômico que não foi vitorioso nas urnas jogou o país na incerteza. Truculência policial, prisão de estudantes, tiros na escola do MST e a repressão aos movimentos sociais são indícios de que a nossa jovem democracia está em perigo. Estamos vivendo um estado de exceção? Esse é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia e tantas outras, elas vão atuando de uma forma à margem da legalidade. Como você vai reunir 30 jovens num lugar público com esse tipo de abordagem policial acontecendo? Ao Estado de Direito brasileiro, porque eles vieram sem mandato de prisão. Estudantes foram presos depois de caírem numa emboscada armada por um militar infiltrado no grupo que iria protestar pelo Fora Temer. Isso foi em 4 de setembro de 2016. Mantidos isolados, eles depois foram soltos, mas a vida desses adolescentes nunca mais foi a mesma. Eu acho que no fim todo mundo veio aqui hoje pelo mesmo motivo, óbvio. A gente quer só saber por quê. Desculpa, galera, eu não preparei fala. Emocionado, Gabriel não conseguiu terminar sua fala na audiência pública que discutiu a violência e repressão contra os estudantes secundaristas em São Paulo. Ele estava no grupo de 21 estudantes presos pela Polícia Militar no dia 4 de setembro, horas antes da manifestação popular contra o governo Michel Temer. A prisão dos jovens foi resultado da ação do capitão do Exército William Pina Botelho. Com o codinome Balta Nunes, o militar se infiltrou nas redes sociais e conduziu os adolescentes a uma armadilha. Na verdade, eles marcaram de se encontrar na 9 de julho e o Balta chegou, entrou no grupo deles pelo site e falou: não, tem um lugar melhor, vamos para o Centro Vergueiro. Eles cegaram e aí eles foram abordados. O grupo foi levado ao DEIC, Departamento de Investigações Criminais, e foi ouvido em depoimento sem a presença de advogados. Os jovens só foram liberados na madrugada do dia seguinte e já não eram mais os mesmos. Desde lá, os meninos todos, tá, sem exceção, são seguidos, a família é seguida, a gente, na porta da casa da gente, toca sirene de carro de polícia quando passa. Então, assim, são coisas que eu vou te falar, só deixam tenso. E os meninos hoje estão muito tensos, muitos deles com problemas psicológicos seríssimos. A repressão não é exclusividade de São Paulo. Estudantes de outros estados relatam abusos. Quando eu cheguei em São Paulo, fui ter uma real noção do que é a repressão. Lá em Brasília, a gente teve o problema com a questão da privação de sono, onde viaturas rondavam a escola durante a madrugada com a sirene ligada para privar os alunos de poderem dormir. Cortaram luz, cortaram água, impediram a entrada de alimentos e eles mesmos, lá do lado de fora, estavam controlando quem entrava e quem saía. A PM, pelo menos no meu colégio, vinha a mando da direção. A direção chamava a polícia e a polícia ia lá sem respaldo nenhum, querendo nos tirar de dentro do colégio, sem mandado, sem absolutamente nada. Com receio de ações repressivas, o professor de sociologia cancelou as aulas públicas que chegavam a reunir 30 a 40 estudantes no Centro Cultural Vergueiro. A última aula ocorreu uma semana antes da prisão dos estudantes. Desde então, nós não tivemos mais as aulas públicas, o que foi uma pena, porque essas aulas eram também preparatórias para os alunos fazerem o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, nós deixamos de fazer um pouco por medo, porque como você vai reunir 30 jovens num lugar público com esse tipo de abordagem policial acontecendo? Então, a gente tem a impressão que tudo voltou, né? Que a gente voltou ao período que você não podia se reunir na rua. Nessas aulas públicas, nós fazemos debates de cidadania mesmo. Inclusive, a gente debatia, e foi muito interessante, na aula anterior ao acontecimento, a gente debateu a democracia. Então, assim, e os alunos escolheram que a próxima aula seria a desmilitarização das polícias. E essa aula nunca aconteceu. Eu queria saber por quê.
Por que a gente é tratado como criminoso, sabe? A gente não é criminoso. Por que esses dias eu cheguei na minha casa e a fechadura da minha porta estava desparafusada? O trinco da minha porta estava desparafusado. Eu estou lutando por educação pública, sabe? Não é só por mim. É por muitas outras pessoas, por todo mundo que está aqui. Eu queria saber por que eu sou tratada como criminosa. Nosso convidado de hoje é Camilo Onoda Caldas, professor de Direito e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Estado. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Que nome que a gente pode dar a esse tipo de ação policial contra esses jovens estudantes aí? Essa perseguição na rua, vigia a casa deles e tudo isso. Bom, não tenho dúvida de que nós estamos num momento em que tanto a polícia quanto outros órgãos do Estado atuam de uma forma que caracteriza aquilo que muitos chamam na literatura de um estado de exceção. Sim. Ou seja, há elementos caracterizadores disso, porque justamente quando certas regras estabelecidas, tanto na Constituição quanto em outras leis, elas não são respeitadas pelas próprias autoridades, que devem ser as primeiras a exigir o respeito dessa normatividade, nós estamos falando aí, portanto, numa quebra dessa legalidade, portanto, numa exceção àquilo que seria a regra. Pois é. Na opinião de estudantes nas ruas de São Paulo, há distorções no trabalho da polícia. A polícia, que teoricamente era para defender o cidadão e os direitos dele, o interesse do cidadão, está servindo para defender os interesses do Estado e reprimir o cidadão, numa máscara de defesa só. Tem sentido, né? Ah, sim, tem sentido. E o que a gente deve se perguntar é como que isso passa de alguma maneira a ser aceito por certas parcelas da sociedade. Sim. E como as próprias autoridades do Estado se acham no direito de agir desse modo. Ou seja, para que essa situação ela venha a emergir, é necessário um conjunto de fatores que levam esses agentes estatais a, de algum modo, se sentirem confortáveis ou respaldados em suas ações. Sim. Eu diria que, em primeiro lugar, existe uma espécie de uma ideologia dominante que faz com que o sujeito ele entenda que aquela ação, de alguma maneira, ela está certa ou legítima. Porque muitas vezes é bom nós entendermos isso. Quem pratica um ato à margem da legalidade, para além dela, violando aquilo que são as normas, ele não faz simplesmente com o intuito de transgredir. Ele faz aquilo porque, de alguma maneira, ele se sente respaldado naquilo, ele sente alguma legitimidade naquilo. Ou seja, a gente pode deduzir que existe uma instrução superior para aquele tipo de ação. Ele não toma aquela decisão na rua. Existe uma certa difusão de uma certa forma de pensar, de uma certa ideologia, já incrustada em certas autoridades do Estado, que passam a identificar certos grupos sociais, sim, certos partidos ou certas pessoas como inimigos que devem ser tratados como tal, inclusive à margem da lei. Então, isso que eu considero mais grave. Sim. E isso não surge por um acaso. Se essa ideologia ela se difundiu, se essa forma de pensar o outro como um inimigo e, portanto, como aquele que pode ser tratado fora da regra, se isso apareceu, é porque houve um processo de construção social. E eu diria, mais precisamente, que a grande mídia ela tem exercido esse papel de pegar certos grupos, ou certas pessoas, ou certos partidos e transformá-los em inimigos públicos. E a partir disso, se legitima a ideia de que esses não precisam ser tratados em conformidade com a lei. Sim. Porque é bom lembrar um pensador alemão que fala muito sobre essa questão do estado de exceção, que é o Carl Schmitt. Ele também, ao tratar desse tema, ele menciona que não apenas nós temos em certos momentos essa caracterização de um estado de exceção, como isso vem acompanhado da lógica que ele diz na política, a lógica do amigo-inimigo, que o estado de exceção ele se produz a partir da criação do inimigo ou a partir do enfrentamento e da configuração de alguém como inimigo. Ou seja, a gente só consegue legitimar um estado de exceção quando a gente aponta alguém como inimigo a ser eliminado, a ser destruído. Pelas redes sociais, o Walter Monte pergunta: vivemos numa ditadura não declarada? Para que a gente possa caracterizar uma ditadura, na literatura que a gente tem clássica, são necessários alguns elementos que eu diria que não estão presentes nesse momento. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos elementos hoje que mostram, como eu disse, um estado de exceção. E eu diria que o estado de exceção ele não vem só na questão dos direitos individuais. Sim. Isso é uma ressalva, acho que, bastante importante. Porque, tradicionalmente,
A gente pensava o estado de exceção como algo que violava ou os direitos individuais, a vida, a liberdade, a propriedade do sujeito, e, portanto, se colocava nessa esfera privada. Agora nós temos uma situação diferente, porque, em primeiro lugar, apesar disso estar acontecendo, violações das liberdades individuais estarem ocorrendo com o respaldo do judiciário e dos outros aparelhos do Estado, nós temos uma situação peculiar em que muitos autores analisam, inclusive o professor Gilberto Bercovitch, da USP, fala muito sobre esse tema, que nós temos um estado de exceção com relação aos direitos sociais. Ou seja, o Estado, ele refém dos mercados, ele negligencia os direitos que o cidadão tem na esfera social. Então, existe um estado de exceção permanente com relação aos direitos sociais que não consegue se realizar plenamente. Diria que, portanto, se a gente tem uma situação de excepcionalidade da lei, ela se dá especialmente com os direitos sociais que já tinha uma dificuldade para se concretizar. Sim. E com essas novas medidas do governo, com a PEC 55 e os outros projetos que o governo tem para a Previdência e tantas outras áreas, esse estado de exceção, que é o contrário do que a Constituição estabeleceu, como aquilo que é necessário para o povo, isso vai aumentar, ele vai se ampliar. Pois é, e a Constituição vai sendo rasgada. Acontecimentos que marcam a história recente do nosso país nos trazem dúvidas sobre se de fato estamos vivendo sob um Estado democrático de direito. Acompanhe no próximo bloco, as ações que dão mostra de que algo está muito errado com o nosso país. Juiz autoriza técnicas de tortura contra estudantes do ensino médio, como o uso de instrumentos sonoros contínuos para impedir o sono dos adolescentes. Proíbe a visita de parentes e amigos e manda cortar água, luz e gás de cozinha. PM interrompe o espetáculo Blitz, o Império Nunca Dorme, em uma praça em Santos, litoral de São Paulo, e prende o ator Caio Martinez Pacheco por desrespeito aos símbolos nacionais. Supremo Tribunal Federal valida o corte salarial automático dos servidores públicos que decidirem entrar em greve. Essas ações configuram um estado de exceção? Quando nós estamos vendo essas ações, nós inclusive temos uma certa tendência de dizer, não, a gente não está ainda nisso, não entrou, mas porque justamente tem uma dificuldade. Quando nós estivermos dentro, aí é aquele problema, nós já estamos lá dentro, e aí para sair é muito mais difícil. Então, eu vejo com muito receio essas ações, porque elas vão sendo as ações que vão caracterizando esse estado de coisas, porque para que a gente tenha um estado de exceção, não é necessário que ele seja instituído formalmente. Se as instituições elas vão perdendo essa ligação com a legalidade, nós já estamos entrando dentro desse cenário. E, portanto, por mais que possa haver polêmica, alguém diga, não, mas não está, para que esteja necessário certos requisitos não foram alcançados, etc. Por mais que possa haver dúvida se a gente passou ou não a fronteira, a nossa preocupação deve ser uma, nós estamos caminhando para isso. Talvez tenhamos passado já essa linha, talvez não tenhamos, mas o grande risco é que essas ações, elas estão mostrando que cada vez mais uma certa legalidade que era respeitada não tem sido mais respeitada, tem sido transgredida. Isso já merece a nossa atenção, o nosso alerta e a necessidade de uma correção de rumos. Ok. No próximo bloco, policiais do Paraná e de São Paulo se unem para invadir a escola do MST em Guararema. Mas eles chegaram na portaria já de uma forma violenta, pulando a portaria, perderam até a arma.